Oi, gente, tudo bem? Eu acabei perdendo a gravação da aula passada porque o OBS acabou caindo no meio e daí eu acabei ficando sem o vídeo. Então eu tô regravando a aula de eletrodinâmica sobre circuitos para vocês terem disponível para estudar quando vocês precisarem, certo? Daí, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, mandem mensagem, tá? Porque daí, claro, nesse caso não vou conseguir responder as dúvidas de vocês tão bem quanto se vocês tivessem, assim, disponível no momento, assim. Então, por favor, mandem mensagem se vocês ficarem com dúvida, tá? Enfim, a aula de hoje vai ser sobre circuitos elétricos, né? Essa é uma matéria bem importante, porque é uma das matérias que mais cai no Enem, assim, da parte de eletricidade, né? Porque é uma das coisas que é mais disponível, assim, no dia a dia de vocês. Praticamente todos os aparelhos que vocês têm em casa, eletrônicos, vão envolver circuitos, né? A casa de vocês toda é um circuito bem complicado, na verdade, porque cada um dos aparelhos que vocês têm vai ser uma resistência, vão ter várias fontes, certo? Então, é importante de saber esse tipo de coisa pro dia a dia, certo? Então, o que a gente vai querer ver na aula de hoje? A ideia é falar um pouco sobre circuitos, certo? Falar sobre os elementos de um circuito, quais são os componentes que a gente vai ter. O que é um circuito simples, certo? O protótipo de circuito que a gente vai ter na nossa cabeça, tipo, para conseguir resolver questões. Depois falar sobre o que acontece quando a gente tem mais resistências além de uma, tá? Como que a gente associa essas resistências, certo? Tanto em série quanto em paralelo. E como a gente vai usar isso para ir simplificando um circuito mais complicado, até a gente ter alguma coisa que a gente consiga resolver. E por último, dar uma passada nas leis de Kirchhoff, que envolvem circuitos mais complexos que a gente não consegue simplificar do jeito que a gente vai aprender aqui, tá? Então, daí é outro jeito de resolver circuitos também. Então, para começar, quais são os elementos comuns de um circuito? Quais são os elementos que com certeza vão aparecer em algum momento em questões que vocês vão estar fazendo, tá? O primeiro é o condutor, certo? Que isso aqui representa fios, por exemplo, os fios de cobre que conectam uma coisa com a outra, certo? Que é por onde passa a corrente elétrica, ok? E daí, na maior parte das questões, a gente vai assumir que esse condutor ele não tem resistência, que ele é um condutor perfeito, entre aspas, entre muitas aspas. E esses condutores vão conectar os vários elementos do circuito, tá? A segunda, que é muito importante também, é a resistência ou resistor. Esses dois símbolos aqui são possíveis de vocês encontrarem em questões, tá? Esse aqui é o mais comum, mas esse aqui aparece algumas vezes também. E tem algumas questões envolvendo lâmpadas que às vezes representam com uma bolinha com um X aqui também. Isso tudo são resistências, tá? E a resistência é geralmente o que é responsável pelo que o circuito faz, certo? Porque tu tem lá a energia que a fonte está dando, tu tem os condutores, mas o que tu quer fazer com ele é usar para alguma coisa, é gerar alguma potência para fazer trabalho, para gastar energia, né, em alguma tarefa. Por exemplo, a resistência pode ser uma lâmpada, pode ser um aparelho elétrico, pode ser uma resistência de chuveiro, que a gente vai ver que dá para usar para aquecer água por causa de um efeito que tem quando a corrente passa por resistência, certo? Então, a resistência é bem importante e a gente vai trabalhar muito com ela, tá? Depois a gente tem os geradores ou fontes. Esse aqui é a fonte de energia do nosso sistema. É o que gera a diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial vai criar um campo, esse campo vai aplicar uma força elétrica sobre os elétrons do circuito, e daí eles vão se mover. Então isso aqui é o que gera a corrente, tá? Ele vai aplicar uma diferença de potencial que gera a corrente. Então por isso ele é muito importante também. E daí, claro, lembrando sempre que o gerador, o lado que for mais compridinho,
é o lado positivo, tá? E por último, a gente tem, isso aqui é só um detalhe, porque tem algumas questões que às vezes incluem isso aqui, uma chave ou um interruptor, tá? Que basicamente quando ele tá nessa posição aqui, que não tá fechada, ele não deixa passar corrente. E daí quando ele fecha aqui, faz a conexão e daí a corrente consegue passar pelo circuito, tá? Então quando vocês têm um interruptor aberto, não vai passar corrente por aquele ramo do circuito, tá? E isso é muito importante para algumas questões, porque às vezes afeta como a gente vai calcular as resistências, porque dependendo, a corrente pode estar passando por uma resistência ou não, certo? A fórmula básica essencial que a gente vai usar aqui é essa aqui, velha conhecida nossa, a gente viu na aula passada, né? É que a diferença de potencial, a voltagem ou a tensão que é aplicada no circuito vai ser igual a corrente vezes a resistência, tá? Ou vocês também podem conhecer ela assim, eu acho que é mais comum escrever com R na frente, mas é a mesma coisa, tá? Que V é igual a RI. Isso aqui são só jeitos de rearranjar essa fórmula, tipo, passar uma dividindo, outra multiplicando para isolar coisas diferentes. Então, por exemplo, se vocês querem a corrente e vocês têm a diferença de potencial e a resistência, vocês vão usar isso aqui, que a corrente é igual a voltagem dividido pela resistência, certo? E aqui o triângulozinho é o macetezinho para lembrar, né? Que é parecido com aquele do MRU, que tem o triângulozinho para distância, velocidade e tempo. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Vocês vão tapar o que vocês querem e daí os outros dois vai dizer se eles estão um do lado do outro ou um em cima do outro, certo? Mas essa fórmula é bem importante de vocês decorarem, tá? Porque qualquer questão de circuitos vai incluir isso aqui. Agora a gente vê o primeiro circuito simples, certo? O circuito mais simples que a gente consegue fazer, que tem todos esses elementos, que tem um gerador para fazer a diferença de potencial, que tem uma corrente, que tem uma resistência, é esse aqui, né? É uma voltinha, certo? A gente tem um gerador e ele está conectado com a resistência dos dois lados, né? E quando a gente liga esses dois, a corrente começa a fluir pelo circuito, certo? Aqui é um exemplo da versão real desse desenho. Por exemplo, aqui a gente tem uma pilha, a gente conecta os dois polos dela com uma lâmpada, e daí quando a gente conecta os dois, a gente vai fazer uma corrente passar aqui pelos fios, e essa corrente vai acabar acendendo a lâmpada, tá? Então, isso aqui é a representação esquemática desse circuito aqui, por exemplo. Tá? E daí, lembrando, o percurso ele tem que ser fechado, certo? Se tiver uma parte aberta aqui, que não tivesse isso aqui, não vai fluir a corrente, né? Porque não tem um caminho completo para ela conseguir passar. E a corrente, de novo, o polo positivo aqui do gerador é o maior, né? E a corrente, ela flui do positivo para o negativo, porque a gente está usando a corrente convencional, tá? A gente sempre vai usar a corrente convencional. Daí vamos fazer um exemplo só para fixar bem isso aqui. Então, a gente tem uma fonte com uma força eletromotriz de 24 volts. Lembrando que a força eletromotriz é igual à tensão quando a gente está considerando um gerador ideal, certo? A força eletromotriz é o máximo de voltagem que ele consegue produzir, tá? E a tensão é o quanto ele realmente está produzindo, tá? Na maior parte das vezes, nas questões, isso vai ser igual, porque a gente está considerando geradores ideais, mas se for um gerador não ideal, ele vai ter uma resistênciazinha ali que vai cair um pouco, que a tensão vai ser menor do que a força eletromotriz. Mas isso geralmente não acontece, tá? Vocês, a não ser que eles explicitamente falem que não é ideal, vocês consideram que é tudo a mesma coisa, tá? Então a gente tem uma força eletromotriz, o V, de 24 volts,
e tem os seus terminais ligados a uma lâmpada com resistência de 6 ohms. Então a resistência que a gente tem é de 6 ohms. E a gente tem aquele circuitinho que nem a gente tinha desenhado ali. Então aqui vai ser a voltagem, aqui vai ser a resistência, e ele quer saber qual é a intensidade da corrente que está passando. Então a gente vai lá, vai usar a nossa fórmula, né, da corrente com a voltagem e a resistência, que é isso aqui, né? O V em cima, R embaixo. E daí a gente consegue ver que se a gente quer o I, a gente vai pôr o V sobre o R, certo? E daí agora é só calcular, né? A gente tem o V, é 24 volts, dividido por 6 ohms. E isso aqui vai dar igual a 4 amperes, certo? Agora, a questão é que na maior parte dos circuitos, eles não são tão simples quanto esse aí, tá? A casa de vocês e praticamente todos os aparelhos que vocês tiverem vão ter várias resistências organizadas de jeitos diferentes, certo? E daí vai ser um pouquinho mais complicado da gente calcular qual vai ser a corrente que está passando, por exemplo, ou quanta voltagem a gente precisa fazer para ele funcionar. Então, o que a gente faz quando a gente tem um circuito como esse aqui, por exemplo, que tem umas resistências organizadas uma do lado da outra, outras em paralelo, outras em série? Como é que a gente converte isso em uma coisa que a gente sabe resolver? Porque até agora a gente só sabe resolver o circuito simples, uma resistência, um gerador, tá? Por sorte, tem como converter esse circuito aqui em um circuito mais simples. E o jeito que a gente faz isso é calculando a resistência equivalente, tá? Basicamente, a resistência equivalente é a resistência que o circuito, esse todo circuito teria se ele fosse uma resistência só, tá? E daí a questão é como que a gente calcula isso, né? Porque se a gente transformar isso aqui numa resistência só, daí é muito mais fácil, a gente pode usar lá o mesmo jeito que a gente fez o circuito simples. Então, o jeito de calcular a resistência equivalente vai depender de como as resistências estão organizadas, e a gente vai ver isso agora. O primeiro jeito de organizar as resistências é organizá-las em série, por uma atrás da outra em uma fila, tá? E essa organização, ela é tranquila, porque o que acontece, tá? Quando a gente põe uma atrás da outra, aqui a gente tem a diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial tá gerando uma corrente, certo? E essa corrente, ela vai fluindo pelo sistema, ela vai fluindo. Não tem nenhum lugar onde a gente perca a corrente, certo? Não tem nenhum ramo pra cá, assim, que dê pra corrente sair de onde ela tá indo, certo? Então é a mesma corrente que vai passar por toda essa linha, certo? E se é a mesma corrente que está passando por toda essa linha, o que acontece? A resistência equivalente é como se a gente pegasse essas três e colocasse uma atrás da outra, assim, fizesse uma resistência grandona, porque é sempre a mesma corrente que está passando, né? A gente faz R1, R2, R3, junta todos eles, certo? E isso é equivalente a essa organização aqui. Então, se a gente juntar todas as resistênciazinhas, se a gente somar todas elas, a gente vai ter uma resistência que equivale àquelas três que a gente tinha antes. Então, nesse caso, a resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências individuais que estão em série, uma com as outras, certo? E daí, o importante de lembrar, assim, quando dá organização em série, é, primeiro, resistência equivalente é a soma das resistências. Tranquilo, certo? Vocês estão pegando as resistências e colocando todas juntinhas, uma atrás da outra, somando. E faz sentido, né? Se a gente está botando várias resistências, uma atrás da outra, a resistência equivalente vai ser maior do que se a gente tivesse uma só, certo? Então a gente vai somar elas.
todas elas vão estar sendo submetidas à mesma corrente, tá? A corrente é a mesma para todas as resistências que tiverem nessa linha aqui, certo? E uma coisa que é importante é que cada uma delas vai ter a sua própria diferença de potencial, tá? Basicamente, o que acontece? O gerador tá dando uma diferença de potencial para o sistema, tá dando uma voltagem, tá? Para cada resistência que a corrente for passando, essa voltagem meio que vai sendo gasta, certo? Porque tá passando pela resistência, a resistência tá... A corrente meio que perde um pouco dessa voltagem para conseguir atravessar a resistência, certo? Então, cada uma vai cair um pouquinho a voltagem até que na última fique 0 e volte aqui pro início. E daí ele dá de novo a mesma e dá a volta até cair tudo de novo, certo? Então, as resistências, elas gastam aqui a voltagem que o gerador tá dando. E daí, como, lembrando, V igual a RI, né? Como a corrente, isso aqui é uma constante, certo? Isso aqui é constante. Então, se a gente mudar a resistência, se a gente aumentar a resistência, por exemplo, a gente vai mudar a voltagem que está caindo aqui, certo? Então, cada uma delas vai ter uma diferença de potencial própria, tá? Então, só relembrando, resistência em série, correntes iguais, DDPs diferentes, se elas tiverem resistências diferentes, né? E a resistência equivalente é a soma de todas as individuais. Vamos fazer um exemplo aqui só para fixar. A gente tem 2 resistores que são associados em série, tá? Conforme esse desenho. E ele quer saber primeiro a resistência equivalente, depois a corrente elétrica em cada resistor e por último a DDP em cada resistor, tá? Então, a resistência equivalente da associação está em série. Então, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências, vai ser R1 mais R2. E isso aqui vai ser 2 ohms mais 3 ohms, que é igual a 5 ohms. Depois, ele quer saber a corrente elétrica em cada resistor. Nesse caso, aqui vai ser tranquilo de calcular, porque a gente tem a voltagem total, né? E a gente tem a resistência equivalente. Então, o que vai acontecer é que isso aqui é equivalente a um circuito que fosse assim, ó, que tem uma resistência de 5 ohms e a voltagem de 20 volts, certo? E agora, para calcular a corrente é bem fácil. A gente vai ter que I é igual a V sobre R, a resistência equivalente, né? Isso aqui a gente converteu num circuito simples que a gente sabe resolver. Então, a gente tem o V, que é 20 volts, dividido pela resistência equivalente, que é 5 ohms. Então, a corrente é 4 amperes, certo? E daí, por último, ele pede para a gente calcular a DDP em cada resistor, a diferença de potencial. E daí, lembrando que na associação em série, mesma corrente para todos, cada um vai ter a sua DDP. Então, a gente vai ter que a V1, a diferença de potencial nessa resistência aqui, o quanto cai o potencial nessa resistência aqui, vai ser igual a R1 vezes I, que é a mesma para todos, né? E isso aqui vai ser igual a 2 ohms vezes 4 amperes, que é igual a 8... Opa, não. 8 volts. Isso. E a diferença de potencial em 2, o quanto que cai o potencial aqui na segunda resistência, é R2 vezes I, que é igual a 3 ohms vezes 4 amperes, que é igual a 12 volts, certo? E vocês vão ver que V1 mais V2 é igual a V total aqui do sistema, tá? Isso aqui é 8 mais 12, que é igual a 20. Então, o gerador está dando 20 volts pro circuito. Quando ele passa pela primeira, cai 8. Quando ele passa pela segunda, cai 12. E daí volta aqui para ganhar os 20 de novo, entendeu?
depois a gente vai ter as resistências em paralelo, que elas são um pouquinho mais complicadas, tá? Essas aqui são resistências que são colocadas lado a lado em linhas diferentes, tá? Então, a gente vai ter a diferença de potencial aqui, o que a fonte está dando, certo? E essa diferença de potencial, ela vai criar uma corrente, tá? E essa corrente, ela vai se dividir aqui. Quando ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir porque a gente tem dois ramos diferentes do circuito, tá? E ela vai se dividir e cada pouquinho de corrente vai passar por uma resistência, tá? E daí depois que passar pela resistência, ela se junta de novo e volta pro gerador para receber aquela diferença de potencial de novo, tá? Então, o que é importante? Primeiro, para a gente usar essa fórmula, tá? Bem importante, a gente só pode ter uma resistência em cada ramo, tá? Essa fórmula é de uma resistência em cada ramo. Se vocês tiverem mais de uma, como a gente vai ver num exemplo mais pra frente, daí vocês primeiro têm que calcular a resistência equivalente daquela série, tá? E daí depois usar a fórmula pro paralelo. Mas a gente vai ver um exemplo disso mais pra frente, tá? Basicamente, o que acontece, tá? A diferença de potencial. A diferença de potencial, ela muda, tá? Quando a gente passa por uma resistência, certo? Quando passa por uma resistência, cai um pouco o potencial. Então, o que acontece? A diferença de potencial entre aqui e aqui é igual, tá? Né? Porque ele está passando pelas mesmas resistências. A diferença entre aqui e aqui vai ser igual, aqui e aqui vai ser igual, aqui e aqui vai ser igual, certo? A diferença entre esses dois pontos é sempre igual. E daí o que vai acontecer é que quando a gente chegar aqui, a gente vai ver que a diferença entre antes e depois do R1 tem que ser igual à diferença entre o antes e o depois do R2, certo? Porque não tem nenhuma resistência nessas partes aqui para perder. As únicas coisas que estão afetando a diferença de potencial são essas resistências aqui, tá? Então, a diferença de potencial entre aqui e aqui é a mesma. E o que vai acontecer é que a diferença de potencial de R1 e de R2, aquele V que a gente calculou aqui em série, por exemplo, aqui a gente calculou o V1 e o V2, o que vai acontecer é que o V1 e o V2 dessas resistências têm que ser iguais, tá? Então, todas as resistências que tiverem em paralelo uma com a outra vão estar sendo submetidas à mesma tensão, ou DDP, tá? E cada uma delas vai ter a sua própria corrente, tá? Porque a corrente, ela vai se dividir aqui entre os ramos, certo? E lembrando, a fórmula EV é igual a RI, certo? Então, se isso aqui for uma constante, porque todas as resistências aqui vão ter a mesma voltagem, tá? Então, se a gente mudar a resistência, se a gente aumentar, por exemplo, se tiver uma resistência que é maior do que a outra, a corrente vai diminuir, certo? Para a gente manter isso aqui constante. Se um aumenta, o outro tem que diminuir para isso aqui ficar igual. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter correntes diferentes para resistências diferentes, certo? Então, o paralelo é o contrário do em série. No em série, a gente tinha corrente igual e tensões diferentes, e aqui a gente vai ter tensões iguais e correntes diferentes, certo? E a fórmula para a gente encontrar qual vai ser a resistência equivalente, ela vai ser um pouquinho mais chata do que para em série, certo? E aqui vocês vão ter que cuidar muito quando vocês estiverem fazendo, tá? Porque o que é a fórmula? A fórmula é que o inverso da resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual à soma do inverso de todas as resistências individuais, tá? Então aqui, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até vocês somarem todas as resistências que tiverem em paralelo, certo?
E daí, nesse caso, se vocês estão sentindo que trabalhar com fração tá um pouquinho mais difícil, é bom vocês darem uma revisada na questão de MMC, como fazer mínimo múltiplo comum, como somar frações, porque é bem importante e as questões geralmente envolvem isso para resolver, tá? Vocês vão precisar somar frações para conseguir a resistência equivalente em paralelo. E daí, algumas observações só, que são um pouquinho diferentes e que às vezes ou acaba confundindo, ou acaba sendo um pouquinho de um pega-ratão, assim. Mas primeiro, tá? Da resistência em paralelo. Como a gente está somando os inversos, tá? O que acaba acontecendo é que a resistência equivalente acaba sendo menor do que as resistências individuais aqui do sistema. A gente vai ver ali na questão que a gente vai fazer agora, tá? Mas basicamente, como a gente está somando os inversos, ela vai acabar sendo menor, tá? E daí vocês não se assustem caso isso aconteça, porque às vezes as pessoas olham, não, mas a minha resistência equivalente acabou menor do que as coisas que estavam no sistema, como é que pode? E daí acham que estão errando a questão, mas não, tá? A resistência, ela é para ser menor mesmo, certo? Porque a gente está somando os inversos delas. E vocês podem raciocinar isso, certo? Como a resistência meio que sendo dispersada entre todos eles. Meio que como está dividindo a corrente, passando sobre as resistências, ela acaba meio que espalhando o efeito da resistência. É o jeito que eu consigo raciocinar sobre isso, mas não sei se faz sentido para vocês. Outra coisa. Aqui, lembrando de novo, a fórmula é V igual a RI, né? Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente que passa por aquele ramo, certo? Vocês podem pensar nisso, assim, uma que eu gosto de pensar, porque quando a gente vai ver a história de como foi descoberto tudo isso aqui, a gente vê que lá no século XVIII, quando estavam fazendo experimentos e descobrindo coisas sobre os circuitos, eles pensavam, na verdade, porque ninguém sabia que elétrons existiam, não tinha aqueles modelos atômicos nem nada, a gente nem sabia que tinha átomos. Eles pensavam que a eletricidade era um fluido que corria pelo sistema, por isso que a gente chama de corrente elétrica, tá? Porque pensavam que era um fluido elétrico que estava sendo fluindo mesmo pelo sistema, e os cabos de cobre seriam como canos de água, certo? E daí o que acontece? Se vocês parem para pensar assim, quando vocês têm um rio e ele se divide em algum ponto, faz muito sentido que a maior parte da água vá pelo caminho da menor resistência, né? Então, o fluido elétrico, ele tende a ir para o lado que tem menor resistência. Então, a gente vai ter uma corrente maior em resistências menores e vice-versa, certo? E daí, mais um detalhe é que essa corrente aqui que está passando, essa aqui que ela se divide, faz sentido que a soma dessas correntes individuais seja igual à corrente total, tá? Então, a I total é igual a I1 mais I2 mais I3 mais etc. Tá? Porque a gente tem uma corrente que está saindo aqui da fonte e ela se separa nos ramos e daí depois ela volta a se juntar. Tá? Então, aí que está saindo aqui da fonte vai ser a soma das correntes individuais aqui dos ramos em paralelo. E um detalhe que vem dessa relação aqui é que o que acontece se a gente não tem uma resistência em um dos ramos, tá? Lembrando, quanto maior a R, menor a corrente, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente que passa por aquele ramo, tá? Então, quando a gente não tem nenhuma resistência em um dos ramos, toda a corrente vai passar por ele, tá? E é isso que a gente chama de curto-circuito, é quando a gente conecta direto, por exemplo, os dois terminais de um negócio, de uma fonte,
E daí o que acontece é que, como não tem nenhuma resistência ali, a corrente passa direto, assim, no negócio e acaba podendo queimar alguma coisa. Certo? E daí isso aqui, em algumas questões, às vezes, é meio sacanagem, tá? Mas, por exemplo, de ter um circuito que tu fica, qual é a resistência equivalente e tal, mas tem um caminho que é um curto-circuito, que não tem nenhuma resistência, então toda a corrente vai passar por ali. É como se o resto do circuito não existisse daí, porque a corrente vai pensar, bom, esse é o caminho mais fácil, eu vou ir por aqui. E daí o resto é como se não tivesse lá, certo? Então é bom saber isso, que às vezes acaba aparecendo. E, de novo, a fórmula, né? O inverso, 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual à soma dos inversos. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, etc. Então agora vamos fazer um exemplo para calcular a resistência equivalente mesmo. A gente tem um circuito aqui que a gente tem 3 resistências em paralelo uma com a outra, tá? Uma resistência em cada raminho, então a gente pode usar aquela fórmula lá. Então o que a gente vai fazer é que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos dessas resistências aqui. Então vai ser 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12, certo? E daí aqui a gente faz o mínimo múltiplo comum, que é o menor número, que todos eles são múltiplos, né? Que é múltiplo de todos eles. E nesse caso aqui é 12, porque 12 é divisível por 4, por 6 e por 12. Então aqui a gente vai pôr 12 no denominador. E a gente vai ter 1/4 equivale a 3 dozeavos, né? Porque 3 dividido por 12 vai dar 1 dividido por 4. Mais 1/6 equivale a 2 dozeavos, né? E mais 1 dozeavos. E isso aqui vai ficar igual a 6 sobre 12, que é igual a 1 sobre 2. Então a gente tem 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 2 ohms. E isso aqui significa que a resistência equivalente é igual a 2 ohms, certo? E daí aqui, como eu falei, essa resistência aqui é menor do que as resistências que estão aqui no sistema, certo? Então não se assustem se isso acontecer, é pra acontecer, tá? Não tem nenhum problema, certo? É pra ser assim. Daí aqui vocês só cuidem, porque tem vezes que a gente vai resolver a questão e a gente chega aqui e daí a gente esquece de inverter. Se esquece que a gente tem que inverter isso aqui para conseguir a resistência equivalente, acaba pondo a resistência equivalente é 1/2, mas na verdade é 2, porque a gente tinha que ter invertido o valor aqui. Então só cuidem isso quando vocês estiverem fazendo. Lembrem que é o inverso da resistência equivalente, que é a soma dos inversos, e que vocês têm que cuidar no final, quando vocês forem dar a resposta. Daí aqui mais uma questão, só pra gente fixar bem, certo? Ele pede sobre esse circuito aqui, qual é a resistência equivalente, tá? Depois da DDP em cada resistor, a corrente elétrica em cada resistor e a corrente elétrica total, tá? Então vamos começar pela resistência equivalente. De novo, vamos fazer como a gente aprendeu. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 10, certo? O primeiro aqui é 10, então 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12, certo? Isso aqui é a nossa expressão que a gente tem que resolver. Daí aqui vocês acreditem um pouco em mim que o mínimo múltiplo comum é 60, tá? Porque tem que ser um múltiplo de 10, 15 e 12. 60 é múltiplo de 10, né? É múltiplo de 15 e é múltiplo de 12. 60 é 6 vezes 10, então aqui vai ficar 6 em cima. 15 vezes 4 é 60, então aqui em cima fica 4, né? Porque 4 sobre 60 vai dar 1 sobre 15. E daí, 60 é 5 vezes 12, então aqui em cima tem que ficar 5, tá? E isso aqui vai ser igual a
15 sobre 60, que é igual a 1 sobre 4. Tá? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4. Então, a nossa resistência equivalente é igual a 4 ohms, certo? Que, de novo, é menor do que as resistências individuais que a gente tem nesse sistema. Depois, ele pede a DDP em cada resistor, tá? Isso aqui é meio que um pouquinho de sacanagem, tá? Pra ver se vocês estavam prestando atenção. Porque elas estão em paralelo, né? Então, a V é a mesma para todas. V é igual para todas. E ela é igual a DDP que tá aqui, ó. Porque aqui é igual aqui, aqui vai ser igual aqui, aqui vai ser igual aqui. Não tem nenhuma resistência antes ou depois aqui dessa associação em paralelo. Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto vai ser igual à diferença de potencial aqui que a fonte está nos dando. Então, é igual a 120 volts. Todas essas resistências aqui têm uma DDP de 120 volts. Vai cair 120 volts em cada uma delas. Tá? E daí depois ele pede a corrente elétrica em cada resistor. Então, lembrando que a corrente vai ser igual a voltagem dividido pela resistência. Tá? Então, a gente vai ter que a corrente no resistor 1 vai ser igual à voltagem que está passando ali, a DDP dela, dividido pela resistência dela. Isso aqui é igual a 120, né? Dividido pela resistência 1, que é 10. Então, a corrente na resistência 1 é 10 amperes. Aí 2 vai ser 120, dividido pela resistência 2, que é 15. Isso aqui vai ser igual a 8 amperes. E aí 3 vai ser igual a 120, dividido por 12, que é igual a... opa, desculpa, gente, aqui eu me confundi. Aqui é 12 e aqui é 10. Tá, 10 amperes. Certo? Então, agora a gente tem a corrente elétrica em cada resistor. O que vocês podem notar aqui, ó, é que quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Então, a menor resistência que a gente tem é a de 10 ohms, e ela tem a maior corrente, que é 12 amperes. A maior resistência aqui é a segunda, de 15, e ela tem a menor corrente, que é de 8, certo? Então, vocês veem que aquela relação que a gente tinha, ela se reflete aqui nessa questão, tá? E daí ele pede a corrente elétrica total. Tem 2 jeitos de fazer isso, tá? Eu vou fazer os dois. A primeira é que a corrente aqui, lembrando, a corrente ela chega aqui e ela vai se separar em 3. E daí depois ela vai se juntar. Todas elas vão se juntar de novo, certo? Então a corrente total, ela vai ser igual à soma das correntes individuais aqui do sistema em paralelo. Isso aqui vai ser igual a 12 mais 8 mais 10, que é igual a 30 amperes. Outro jeito de fazer isso é usando a resistência equivalente, tá? A gente vai ter que a corrente vai ser igual a V sobre a resistência equivalente do sistema. Essa corrente total, a gente vai usar a resistência equivalente daí. Isso aqui vai ser 120 dividido por 4, que é a nossa resistência equivalente, né, aqui. E isso vai ser também 30 amperes. Então, 2 jeitos de calcular, os dois fecham um com o outro. Daí agora, claro, a gente não vai ter só circuitos que estão em série e só em paralelo. Geralmente, o que acontece é que a gente tem uma mistura dos dois. A gente tem circuitos em que partes estão em paralelo, partes estão em série, tá tudo meio misturado, tá? E daí, o que a gente vai precisar fazer? Porque as fórmulas que a gente tem é para usar só quando a gente tem resistências em paralelo, quando tem uma resistência em cada ramo, ou só quando elas estão em série, quando tem uma atrás da outra, sem ramos separados, tá? Mas o que dá para fazer? A gente pode ir resolvendo partes individuais do sistema, uma de cada vez, certo?
A gente não precisa resolver todo o sistema de uma vez só. Então, a gente pode, por exemplo, pegar uma parte que a gente sabe que está em série, por exemplo, isso aqui, tá? A gente sabe que isso aqui está em série, essas três. Uma estão atrás da outra no mesmo ramo, tá? A gente não consegue, por exemplo, usar a fórmula para o paralelo entre aqui, porque a gente tem uma resistência aqui e 3 resistências nesse ramo. Então, o que a gente pode fazer? A gente primeiro calcula a resistência equivalente só dessas 3, tá? E converte em uma resistência só. E daí a gente vai ter uma resistência aqui e uma resistência nesse ramo. E daí a gente pode fazer paralelo com essa parte do circuito, certo? E daí depois, quando a gente substituir tudo isso aqui por uma só, a gente vai ter 3 em série, que daí a gente pode calcular também, tá? Então, a gente começa por partes menores, que a gente consegue fazer que tem uma associação só em série ou só em paralelo, tá? Daí a gente calcula a resistência equivalente daquele pedaço e substitui. E a gente vai refazendo isso até a gente estar com uma resistência só, que daí vai ser a resistência equivalente de todo o circuito, certo? Então vamos fazer essa aqui para vocês terem uma noção de como funciona. Aqui a gente não consegue fazer essas 3, por exemplo, porque elas não estão bem em série, tem todo esse ramo aqui separado, saindo, que, por exemplo, a corrente vai se dividir aqui, a que está vindo daqui. Então, essa resistência aqui não está com a mesma corrente dessas duas, elas não estão bem em série, tá? Então, a gente não pode fazer em série aqui, a gente não pode fazer em paralelo aqui, porque a gente tem 3 resistências aqui nesse ramo e uma nesse, tem que ter uma em cada para a gente conseguir usar aquela fórmula. Mas o que a gente pode fazer é essa parte aqui do sistema. Essas 3, elas definitivamente estão em série. Elas estão uma atrás da outra, todas na mesma linha, sem ramos saindo aqui do lado, tá? Então, a gente calcula a resistência equivalente disso aqui. Como elas estão em série, a resistência equivalente vai ser a soma, né? Então, vai ser 25 mais 15 mais 20. E isso aqui vai dar 60 ohms, tá? Então, a gente pode substituir esse pedaço do circuito por uma resistência de 60 ohms. Eu vou desenhar aqui de novo só para vocês terem para ver. Então, a gente tem aqui a parte que a gente tinha antes, né? 10 aqui, 30 aqui e 5 aqui. E agora a gente vai substituir toda aquela parte que tinha essas 3 resistências por uma só, de 60 ohms, certo? Então, agora esse é o circuito que a gente tem que trabalhar. E essas duas aqui, elas estão em paralelo. A gente tem uma resistência em cada ramo, certo? Bem bonitinho o esquema em paralelo. E agora a gente calcula a resistência equivalente disso aqui, tá? Daí a gente vai ter que 1 sobre a resistência equivalente, como está em paralelo, né? Vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Isso aqui vai ser igual, tá? O mínimo múltiplo comum aqui é 60, né? 1 sobre 30 é igual a 2 sobre 60. Mais 1 sobre 60, a gente vai ficar com 3 sobre 60. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 20. Quando a gente simplifica, divide por 3 em cima e embaixo. Então, a resistência equivalente dessa parte do circuito aqui é 20 ohms, certo? E daí agora a gente pega e substitui isso aqui. Substitui toda essa parte do sistema por uma resistência de 20 ohms. E daí a gente vai ter esse desenho aqui. A gente substitui toda a parte que está em paralelo ali por uma resistência de 20 ohms. Então, a gente vai ter 10, 20 e 5. E daí agora isso aqui está em série. E agora a gente consegue calcular tranquilo qual é a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser igual, como está em série, essa somada, 10 mais 20 mais 5, que é igual a 35 ohms. Essa aqui é a resistência equivalente de todo esse circuito aqui. Que daí no final a gente vai ficar com uma resistência de 35 ohms. Certo? A gente conseguiu converter todo esse negócio complicado aqui em uma resistência.
E daí, caso a gente colocasse um gerador ali, daria para calcular tranquilo qual é a corrente total, qual é... Depois daria para calcular quanto está se separando em cada uma dessas partes aqui, sem problemas. Certo? Então, o truque é, vai com calma, identifica quais partes estão mesmo em série pura, tá? Isso aqui é uma série pura, tá? Isso aqui não era um paralelo puro até a gente somar todas essas resistências aqui. E daí, vai fazendo passo a passo, tá? Até ficar com uma resistência só. Aqui tem outro exemplo também, que envolve fazer coisas em série em paralelo, tá? Que é um exemplo do Enem 2018, que também é uma questão que envolve aquelas chaves que eu falei lá no início, né? Que, bom, eu poderia ler a questão toda, mas honestamente o contexto ali não importa muito. O que eles querem é que você saiba resolver o circuitinho aqui. Mas é basicamente o jeito que o celular de vocês, a tela touch, funciona. Porque dependendo de onde vocês tocam, vocês fecham o circuito em pontos diferentes. E daí o que acontece é que se tu fecha em pontos diferentes, ele vai ter resistências diferentes. E o celular de vocês consegue detectar isso, consegue detectar a diferença da resistência, porque vai acabar, como a resistência é diferente, a corrente vai ser diferente também. E ele consegue detectar isso, certo? E é assim que ele calcula se tá tanta corrente, então ele tocou nesse ponto, senão ele tocou nesse outro ponto, tá? E daí ele consegue dizer onde que tu tá tocando. Mas basicamente, o que ele quer o que ele tá perguntando é, caso vocês estivessem fazendo a prova, vocês podiam pular tudo isso aqui, tá? Porque não importa. E ele quer saber a resistência equivalente no circuito se a gente fecha no ponto A. O ponto A é esse aqui. Ele está perguntando o que acontece se a gente fecha aqui, tá? Então, o que acontece? É aquela coisa de quando está aberto e fechado. Quando está aberto, não passa corrente por aquela parte do sistema, certo? Então, aqui, como o B está aberto, toda essa parte aqui não está passando corrente. Então, ela não vai afetar essa resistência ali, é como, do ponto de vista da corrente, é como se ela não existisse, tá? Então, ela não vai passar por ali, e o circuito que a gente realmente tem que calcular é só isso aqui, ó. A gente tem a resistência aqui da parte de cima, e daí depois a gente tem uma das resistências na parte de baixo. E é esse aqui, a resistência equivalente que a gente tem que calcular. As resistências, elas estão todas em kilo-ohms, tá? Aqui a resposta está em kilo-ohms também, então eu não vou pôr as unidades, porque estão todas na mesma unidade, a gente não vai mexer nisso. Mas só cuidem as unidades caso vocês forem fazer questões, porque se isso aqui tivesse em ohms e aqui em kilo-ohms, daí vocês iam ter que converter, tá? Mas basicamente a gente tem 3 resistências de 4 kilo-ohms, e a gente vai ter que calcular qual é a resistência equivalente. Então, aqui, o que vocês vão precisar fazer é primeiro calcular a resistência equivalente dessa parte de cima, que está em paralelo, bonitinho, tá? E depois fazer em série o negócio. Porque aqui, por exemplo, essas duas, no momento, elas não estão bem em série, tá? Porque a corrente que está passando aqui, ó, ela é diferente, nessa resistência é diferente dessa. Porque tem uma parte da corrente que vai sair e tá passando por esse ramo aqui. Então elas não estão bem em série, a gente não pode fazer série direto com essas aqui. A gente primeiro vai precisar fazer a parte em paralelo e depois somar aqui em série. Então, a gente pega isso aqui e calcula a resistência equivalente. Elas estão em paralelo, então 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. 1 quarto mais 1 quarto vai dar 1 meio. Então, a resistência equivalente aqui vai ser 2 kΩ. E agora a gente substitui isso aqui no nosso circuito. Então, a gente tem isso aqui, a gente substitui essas duas por uma resistência de 2 kΩ. Uma resistência de 2 e uma resistência de 4. E daí, isso aqui, a resistência equivalente, vai ser igual a 2 mais 4, né? Porque a gente
tá em série agora, e isso aqui vai ser igual a 6 kΩ. Então a gente conseguiu reduzir esse sistema a uma resistência só, de 6 kΩ, que é a nossa resistência equivalente. Certo? Mas assim, os circuitos que a gente viu agora era só um geradorzinho lá, fazendo o trabalho dele, dando diferença de potencial, e as resistências espalhadas ali pelo circuito, a corrente entrando e saindo ali dos ramos, tá? Mas dava para reduzir para uma resistência só. A questão é que isso nem sempre é possível, tá? Quando a gente tem, por exemplo, geradores em partes diferentes do circuito, o que pode acontecer é que a gente não consegue reduzir, tá? Porque essas resistências aqui, elas não estão bem em paralelo uma com a outra, né? Elas estão... É um circuito meio estranho, a gente não consegue... A gente tem esses geradores aqui a mais, e daí acaba confundindo tudo, tá? Porque a gente não pode fazer essas duas em paralelo, porque também tem corrente entrando aqui, tá? A gente não pode dizer que essas duas estão em paralelo ou que essas duas estão em paralelo, porque tem essa outra parte do sistema que tem um gerador também, e isso vai afetar nas correntes, tá? Então a gente chama esses circuitos assim de não simplificáveis. E a questão é como que a gente resolve isso aqui, né? Porque daí a gente não consegue calcular uma resistência equivalente, tudo que a gente viu até agora é meio... a gente não consegue usar, tá? Então o que a gente vai fazer? Tem como calcular, tá? Tem como descobrir, por exemplo, qual é a corrente numa dessas resistências aqui. Mas é um pouquinho mais complicado do que a gente viu até agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir as leis de Kirchhoff, tá? Que são duas leis que governam esses circuitos mais complicados, que tem esses geradores aqui no meio do caminho, tá? E a primeira lei de Kirchhoff a gente chama de lei dos nós, tá? Basicamente, os nós, eles são esses locais aqui onde a gente tem uma separação ou uma junção de correntes, tá? O que acontece é que a corrente que está entrando num nó tem que ser igual à corrente que está saindo dele, tá? Por que isso? Por causa da conservação da carga, tá? A gente não tem elétrons surgindo espontaneamente ou desaparecendo, tá? Então os elétrons que entram são iguais aos elétrons que estão saindo, certo? Então a corrente que está entrando no nó tem que ser igual à corrente que está saindo. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse nó com 4 correntes, tá? A I1 e a I2 estão entrando e a I3 e a I4 estão saindo. Então a I1 mais a I2 tem que ser igual a I3 mais I4, certo? Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff a gente chama de lei das malhas, tá? Uma malha é um desses loops aqui, uma dessas voltas do circuito, tá? E o que ela quer dizer? A lei das malhas nos diz que a soma das diferenças de potencial quando a gente dá uma volta nas malhas é igual a zero, tá? Por que isso? Faz sentido quando vocês param para pensar, né? A gente começa, por exemplo, aqui antes do nosso gerador e o potencial aqui é zero, tá? E daí a gente passa e o gerador nos dá um potencial. Ele, por exemplo, dá 20 volts pra gente, tá? Ele dá 20 volts e daí a gente passa para essa resistência e vai perder um pouco do potencial. Passa pela outra resistência e vai perder um pouco do potencial. Passa pela resistência, aqui tem mais um gerador, ele vai nos dar mais um pouco. Aqui a gente vai perder um pouco, aqui ele vai perder um pouco. E quando chegar aqui, tem que dar o mesmo valor que tinha antes, tá? Então, quando a gente dá uma volta toda, a gente volta para o mesmo lugar que a gente estava antes, então a diferença tem que dar zero, certo? Então, se a gente somar todas as contribuições dos geradores e diminuir todas as coisas que as resistências estão nos tirando, a gente vai chegar num valor igual a zero, tá? E daí, vocês só cuidem quando vocês estão percorrendo a malha, por exemplo, se vocês passam daqui pra cá, nesse sentido, vocês estão ganhando 20 volts, né? O gerador vai dar 20 volts para vocês. Se vocês passarem na direção oposta, vocês vão perder 20 volts, tá?
Porque vocês vão ter que enfrentar os 20 volts que o gerador tá dando pra vocês. Então só cuidem em relação a isso. O sentido que vocês estão percorrendo a malha vai afetar o sinal das coisas, tá? Então vocês só cuidem em relação a isso. E daí, o que vocês vão ter que fazer é que vocês vão ter que assumir alguma coisa. Vocês vão ter que fingir que as correntes estão indo em alguma direção específica para calcular as coisas, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, dizer que a corrente aqui tá indo para cá, e aqui tá indo para cá, e aqui tá subindo, tá? Não precisa ser assim. O que vai acontecer se vocês errarem, tá? Porque isso aqui a gente precisa assumir um lado pra resolver as questões. Mas se vocês escolherem a direção errada, o que vai acontecer é só que a corrente vai dar negativa, tá? Então, se vocês encontrarem um resultado negativo pra corrente em alguma dessas que vocês tiverem calculado, é só porque vocês, quando decidiram, jogaram a moeda pra cima e decidiram o sentido que vocês queriam fazer, vocês acabaram escolhendo o sentido errado. Mas não faz diferença, tá? A própria matemática vai dizer pra vocês que o sentido é pra ser o inverso. Daí vocês só cuidem a questão dos sinais da corrente, tá? Que o sinal, só o que ele quer dizer é que é pro sentido oposto da flechinha que tu tinha desenhado antes, tá? É só isso. E daí vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Que a gente vai acabar usando as duas leis de Kirchhoff, tá? Então, eu vou fazer, só pra mostrar pra vocês como funciona. Mas assim, não se assustem com essas questões. É bem raro de cair isso aqui, tá? Principalmente no Enem. Eles geralmente pedem questões mais no estilo daquela que a gente fez antes de calcular a resistência equivalente, tá? Isso aqui é bom saber caso caia, mas é muito improvável, tá? Então não se assustem. E a segunda coisa que o que vai acontecer quando a gente for tentar calcular a corrente aqui, é que a gente vai acabar com um sistema de equações, que nem os sistemas que vocês estudaram lá na matemática. Então, se vocês quiserem, talvez fosse bom dar uma revisadinha, assim, como resolve os sistemas, porque a gente vai usar essa matemática aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem dois geradores, tá? Um de 20 volts e um de 7 volts, que estão em ramos separados aqui, em malhas separadas desse circuito. E daí a gente vai ter que usar as leis de Kirchhoff para conseguir encontrar o valor da corrente em cada uma dessas resistências, tá? Então eu vou chamar a corrente que está passando aqui de corrente I1, tá? Eu vou dizer que a corrente que está passando nesse circuito aqui é I2, tá? E a que está passando aqui nesse é I3, tá? Então aqui, quando a gente chegar nesse nó aqui, a gente vai ter a I1 chegando, a I2 chegando e a I3 saindo, tá? Daí aqui, a I3 vai vir aqui e vai se separar de novo em I2 e I1. Então a corrente I1 passa por essa resistência, a I3 por essa e a I2 por essa, tá? Usando a primeira lei de Kirchhoff, a gente descobre que aqui, nesse nó, por exemplo, a gente vai ter a I1 mais a I2, que estão chegando, e isso vai ter que ser igual a que está saindo, que é a I3, certo? Aqui, eu decidi essas orientações das correntes de forma completamente arbitrária, tá? Então, o que vai acontecer é que se eu errei a direção de alguma dessas correntes, ela vai ficar negativa no resultado final. É só isso, tá, gente? Não se assustem. E daí, a gente vai ter que ir pelas malhas agora. Então, vamos percorrer essa malha nesse sentido e essa malha aqui nesse sentido para conseguir uma equação para essa malha aqui. Então, eu vou chamar essa aqui de malha 1 e essa aqui de malha 2, tá? Então, a malha 1, a gente vai começar, por exemplo, aqui. E vamos passar por esse gerador. Quando a gente passa por esse gerador, a gente ganha 20 volts. Certo? Ele está nos dando 20 volts para as resistências se perderem depois.
Daí depois a gente passa pela primeira resistência, tá? Lembrando, o potencial vai ser igual a RI, né? Então isso aqui vai ser... Opa! Que vai... Ai. A gente vai passar agora pela primeira resistência e quando a gente passa pela resistência, a gente vai perder aqui um potencial que vai ser igual a resistência vezes a corrente, que é 1 ohm vezes a I1. E daí depois a gente segue aqui e a gente passa por essa resistência aqui. Então a gente vai perder mais 4 ohms vezes a I3, que é a I3 que está passando por essa resistência aqui. E depois a gente termina a nossa volta no mesmo lugar que a gente estava. Então, como a gente saiu de um lugar e chegou no mesmo lugar, a diferença tem que ser 0. A gente conseguiu agora essa equação aqui para a malha 1. E para a malha 2, a gente vai ter a mesma coisa desse lado. A gente vai ter 7 volts, certo? Menos 4 ômega vezes a I3. Isso aqui é volts. Menos, daí aqui, quando a gente passa por essa resistência aqui, a corrente que está passando por ela é I2, né? Então, menos 1 vezes I2. E isso aqui também tem que ser igual a 0. Certo? E daí agora a gente tem essas equações aqui. Eu vou simplificar elas um pouco, tá? A gente vai ter que 20. Eu vou tirar as unidades porque tá tudo no sistema internacional, tá? Tá tudo bonitinho. A gente não vai mexer nas unidades agora. E nem depois. Então, mas caso tenha unidades diferentes, daí vocês façam as conversões antes, que fica mais fácil. Menos 1 vezes I1. Menos 4 vezes I3. 4 e 3 é igual a 0. E a gente vai ter que 7 menos 4 e 3 menos I2 é igual a 0. Tá? Eu vou passar essas coisas que estão negativas para o outro lado, só para a gente ver melhor. A gente tem agora um sisteminha de equações. Então a gente vai ter que 20 vai ser igual a I1 mais 4 e 3. E 7 vai ser igual a I2 mais 4 e 3, tá? Tem vários jeitos agora da gente resolver isso aqui, tá? Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil, mas, de novo, tem vários jeitos de resolver sistemas de equações. Vocês usem o que vocês estiverem mais confortáveis lá da matemática, certo? E aí, caso vocês queiram, se vocês tiverem dúvida de fazer de jeitos diferentes, eu posso responder também por WhatsApp, se vocês quiserem, tá? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa equação aqui, dessa de cima, tá? Então eu vou fazer 20 menos 7 vai dar 13, é igual a I1 menos I2, e 4 e 3 menos 4 e 3 dá 0. Então a gente fica com isso aqui, tá? Que é uma relação entre I1 e I2. E a gente pode reescrever isso como I1 é igual a I2 mais 13, tá? Só que eu fiz foi passar o I2 para cá. Vai ficar 13 mais I2 é igual a I1, inverter não faz diferença, tá? Então agora a gente tem uma relação entre I1 e I2. E a gente tem essa aqui da primeira lei, que nos diz quanto que é I3 em função de I1 e I2. Então agora a gente pode pegar uma dessas equações e substituir essas coisas para conseguir descobrir qual é o valor das coisas. Então vamos pegar, por exemplo, a primeira equação aqui. Essa aqui, por exemplo. Então a gente tem que 20 é igual a I1 mais 4 e 3. A gente substitui esse I3 por isso aqui, ó, I1 mais I2, tá? Então 20 vai ser igual a I1 mais 4 vezes I1 mais I2. Então a gente fica que 20 é igual a I1 mais 4 I1 mais 4 I2. 20 vai ser igual a
5 e 1, mais 4 e 2. Tá? E a gente tem essa relação aqui que nos diz quanto que I1 é em função de I2. Então, a gente pode substituir o I1 aqui por essa expressão. E daí a gente vai ter só I2 de variável e a gente consegue resolver a equação. Então, a gente vai ficar com 20 é igual a 5 vezes I2 mais 13 mais 4 e 2. Isso vai ser igual a 5 e 2, aqui, 20 é igual a 5 e 2 mais 5 vezes 13, que dá 65, mais 4 e 2. 20 vai ser igual a 9 e 2 mais 65. Agora a gente passa o 65 diminuindo, vai ficar 20 menos 65 é igual a 9 e 2. E isso vai ser igual 20 menos 65 a menos 45. E com isso a gente descobre que o I2, a corrente 2, é menos 45 sobre 9, que é igual a menos 5 amperes. Tá? Então esse é o nosso valor de 2. Aquilo que eu falei, tá? Se a gente descobre uma corrente negativa, o que quer dizer que quando a gente desenhou as setinhas, quando a gente chutou um sentido para a corrente, a gente chutou errado. Tá? Então, na verdade, o que acontece é que a I2 de verdade, a I2 real, ela tá indo nessa direção aqui. Tá? Porque, na verdade, esse gerador de 20 aqui, ele meio que tá ganhando do gerador de 7. Então, ele tá meio que empurrando para cá a corrente. Tá? Ele consegue ganhar essa competição aqui. Então a I2 real, na verdade, ela é pra direita, tá? E daí eu, quando tava fazendo a questão, eu só chutei errado o sentido. Mas, como vocês viram, não faz diferença, porque a matemática vai me dizer se eu chutei errado. Tá? Vocês só decidem, essas aqui são o sentido que eu acho que é. Daí vocês vão resolvendo, se vocês estiverem errado, a matemática vai dizer, não, era no sentido oposto. Você vai dizer, ok, e vai ser isso, tá? Não vai ter nenhum problema no final das contas. Daí, se eles perguntarem a intensidade da corrente, vocês dizem que é só 5 amperes, tá? Porque corrente negativa, assim, só quer dizer que o sentido é oposto. A intensidade da corrente vai ser 5, tá? E daí agora a gente pega isso aqui e substitui nas outras equações, que daí a gente consegue descobrir qual é o valor das outras correntes. Então, I1 é igual a I2 mais 13. E isso aqui é igual a menos 5 mais 13. Então, a I1 é igual a 8 amperes. E a I3 é I1 mais I2. Então, I1 mais I2 é igual a I3. E isso aqui é igual a 8 menos 5. Então, I3 é igual a 3 amperes. E daí a gente conseguiu chegar nos valores das correntes de cada resistência. Então, a gente tem que, nessa resistência aqui, tá passando 8 amperes. Nessa resistência aqui tá passando 3 amperes. E nessa aqui tá passando 5 amperes. Certo? Por hoje era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp, ou por e-mail também. Obrigado por terem assistido a aula. E a gente se vê semana que vem para ver melhor, terminar a parte de eletrodinâmica e começar eletromagnetismo, que é bem da hora. Então, obrigada, gente. Até mais. Boa noite.